Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Olá pessoal do canal Planejamento e Gestão da Manutenção. Hoje a gente vai falar um pouco sobre manutenção preventiva. A gente vai falar sobre definição, exemplo, como funciona, quando aplicar e o porquê de aplicar. Certo, pessoal? Então, definição, tá? O que é manutenção preventiva? Ela é todo o trabalho realizado em máquinas e equipamentos que estejam em condições operacionais normais, de modo sistemático, através de um parâmetro de controle. O que é isso? Tá? A gente vai fazer a manutenção preventiva em todo equipamento que está em funcionamento, ele não apresenta falhas, mas a gente sabe que por um período lá pré-determinado, por um parâmetro que a gente escolheu para controlar esse plano de manutenção, o equipamento vai falhar. Tá? Então a gente já faz isso para prevenir a falha antes que a gente pague o equipamento para ele não poder mais trabalhar, antes que haja a indisponibilidade de manutenção, a gente faz uma intervenção preventiva no equipamento ali, substitui um componente, faz uma limpeza, enfim, tem vários tipos de manutenção preventiva. Tá? Então como é que funciona? Em primeiro lugar é a identificação da necessidade, tá, pessoal? Então isso aí vem de quê? Vem muitas vezes do manual do fabricante, vem de investigação por parte da engenharia. Tem várias maneiras de se identificar uma necessidade de plano preventivo, tá? A segunda etapa é a criação do plano propriamente dito. Então, tu vai descrever o que fazer, como fazer, né? De quanto em quanto tempo a gente vai fazer, materiais que serão utilizados, peças, spare parts, enfim, tudo que tem relacionado àquele plano, para a gente poder fazer um serviço cíclico, né? Ele vai ser feito de ciclos em ciclos ali, essa atividade ela vai ser repetida, tá? Depois que a gente criou o plano, vem o terceiro passo, que é o cadastro do plano no sistema. Então a gente vai fazer a gestão do plano, né? Dentro daquele período ou daquele ciclo que a gente predeterminou, vão ser geradas as ordens de manutenção e nelas vão estar constando as informações que a gente colocou lá no plano. Né, o que fazer, como fazer, quais peças usar, enfim. Tá? E uma outra coisa importante, sim, depois do cadastro do plano do sistema, é a definição do calendário com o pessoal da produção e o pessoal do PCP lá, que é o Planejamento e Controle de Produção. E esse quarto passo é muito importante pelo seguinte, porque se tu não tiver isso bem alinhado, né, com o pessoal da produção, não tiver isso bem alinhado com o PCP, e se as pessoas não estiverem comprando essa ideia da manutenção preventiva, ela vai ser uma coisa só para inglês ver, não vai ter utilidade nenhuma, porque cada vez que vencer o plano, cada vez que for gerada a ordem, você vai chegar lá na máquina e não vai poder fazer o serviço, tá? O pessoal não vai liberar para você a máquina e você vai ficar com aquela ordem empenhada no sistema, só gerando lixo ali, não vai fazer atividade, vai ficar atrasada aquela atividade e a máquina vai ir até a manutenção corretiva, porque não está bem alinhado com o pessoal da produção ali, a necessidade de fazer a intervenção preventiva, a necessidade de pagar o equipamento antes da falha, tá? Então isso é muito importante, tem que ter esse calendário definido. Bom, e aí por último vem a emissão das ordens, né, e a gestão dessas ordens preventivas, que você vai estar aí programando os seus técnicos para fazer atividade, vai estar controlando estoque, vai ver se tem peças em casa para poder fazer, né? E aí tá podendo fazer a execução dessas tarefas cíclicas aí, né? Um exemplo que eu gosto de dar, assim, de manutenção preventiva, que a gente aplica no nosso cotidiano aí, todo mundo que tem carro, né? É a questão da troca do óleo, tá? Então ele é um parâmetro de controle misto, que a gente chama, né? Porque ele tem tanto a parte de quilometragem, de quilômetro rodado, que é um ciclo, assim como ele tem o tempo calendário. Por que disso? Alguns óleos, dependendo do óleo, você pode chegar aí a 10 mil quilômetros rodados aí a necessidade de troca, né? Mas e se eu ficar aí 2 anos sem rodar os 10 mil quilômetros aí, com um carro de garagem? Para isso, os fabricantes de óleo geralmente pedem, né? Que ou você troca o óleo a cada 6 meses,
ou você troca a cada 10 mil quilômetros que vier primeiro. Então ele é um parâmetro misto. Se você não trocar o seu óleo porque não rodou os 10 mil quilômetros, tem que trocar a cada 6 meses, que é um período em que o óleo começa a perder as suas propriedades aí de lubrificação, de refrigeração e etc. Tá? Outros parâmetros, então, que eu gosto de trazer, como eu falei antes, é o tempo calendário, né? Então você vê, tipo, que a cada 6 meses, a cada 1 mês, a cada 3 meses, enfim, uma vez por semana, aquela atividade ela tem que ser feita novamente, né? Em função de N fatores, né? Horas de atividade ali, a questão dos orímetros, né? Então o equipamento normalmente ele tem um orímetro. Então, por que disso? Porque normalmente são equipamentos que eles não rodam sempre com a mesma frequência, né? Eles podem rodar 2, 3 vezes por semana, podem rodar semana cheia, podem rodar uma vez por semana, então é em função da demanda. Então, normalmente são planos que a cada tantas mil horas você vai intervir no equipamento, né? Então, a gente trabalha aí com o orímetro, é um parâmetro, né? Então, são a quantidade de horas de funcionamento do equipamento, né? Diferente do tempo calendário, o tempo calendário você tem aí equipamentos rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, então já se sabe que semestralmente, mensalmente você vai ter que parar. No caso do orímetro, é a cada 1.000 horas, 2.000 horas, 2.500 horas, enfim, conforme o equipamento vai trabalhando, né? Temos também por parâmetro o volume de produção, então já vi muito isso em imprensas, né? Imprensas hidráulicas, a parte de estamparia, né? Então, a tantas mil ciclos ou a tantas mil peças você paga para fazer uma revisão, né? Então, tem muito disso aí, principalmente com essas máquinas. E o critério misto é aquilo que eu comentei anteriormente, que é a questão da troca do óleo, né? Que ou é por tempo calendário ou por quilometragem rodada. Então, você tem aí as duas opções. Bom, pessoal, quando é que a gente aplica a manutenção preventiva, então? Né? Eu já tinha comentado antes, é quando tem a recomendação por parte do fabricante, né? Então, você vai ver lá no manual da máquina, geralmente quando se compra ela, vocês vão ver que tem alguns cuidados, algumas atividades ali, que o próprio fabricante recomenda que você troque a peça, troque o óleo, faça uma determinada atividade, dentro do intervalo de tempo, claro que isso o fabricante imaginando que o equipamento dele vai estar rodando aí, como eu falei, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? É um trabalho ininterrupto, então normalmente são atividades que o próprio fabricante te manda não, né? Ele te orienta a realizar dentro de um período calendário aí, ou cíclico, enfim, do equipamento dele, tá? Outra demanda que vem, outro input, né, para fazer esse tipo de atividade é quando a gente acaba mapeando falhas recorrentes e dentro dos mesmos períodos, né? Então, geralmente é o pessoal da engenharia de manutenção ou o pessoal de PCM que faz essa análise, muitas vezes usando o gráfico de Pareto, por exemplo, trabalhando em cima das corretivas emergenciais. Você vê que, por exemplo, assim, a troca da correia em determinado equipamento é feita de 6 em 6 meses em caráter emergencial. Poxa, então você já pode criar um plano preventivo, né? A cada 3 meses, a cada 4 meses, conforme a empresa achar viável, você vai lá e troca essas correias de uma maneira controlada, programada, negociada, né? Que vai trazer o menor impacto possível para a empresa em termos de produção. Então você vai lá de forma preventiva, troca essas correias aí para não ter mais dor de cabeça, né? Uma vez que você já mapeou que esse problema ele é recorrente, ele trabalha dentro de um ciclo de 6 meses, você vai lá e troca as correias antes que o equipamento entre falha e traga um prejuízo aí por uma, como é que eu vou dizer assim, por uma parada de produção inesperada, né? E outra maneira também é quando o equipamento ele é classificado como equipamento de alta criticidade, né? E o que tipo de equipamentos são esses? São equipamentos, em primeiro lugar, que eles possam oferecer risco a quem está trabalhando com eles, risco a quem está operando, né? E quanto à integridade física dessas pessoas, ou então quanto à integridade da empresa, né? A segurança patrimonial que a gente comenta. Ou até mesmo equipamentos que, se uma vez eles entrando em falha, eles vão parar a empresa, né? Então você para a produção da empresa toda ou boa parte da empresa
São equipamentos cruciais assim na produção, e então esse tipo de equipamento ele tem que ter um plano preventivo para não parar, né? Então é como se você estivesse em pleno combate, né, na guerra, e o seu tanque de guerra para porque arrebentou um cabo, né? Não sei se tem cabos de aço no tanque de guerra, mas uma brincadeira que eu faço, né? São equipamentos críticos, essenciais ali para que você possa desenvolver o seu trabalho, né? Então, como eu comentei antes, equipamentos tipo A, né? Então são classificados equipamentos que podem afetar a segurança das pessoas e podem parar a empresa, né? Então até botei aqui afetar a segurança dos colaboradores, patrimonial ou uma perda de produção. Então tanto total quanto parcial são equipamentos tipo A, né? E os equipamentos tipo B, em caso de falha, eles geram uma parada parcial de produção, mas podem ser facilmente restabelecidos, né? Então, às vezes você já tem uma maneira de bypassar esse equipamento, tem uma estratégia já de produção, caso esse equipamento entre falha, como retomar a produção, é viável fazer isso, né? Ou você vai conseguir retomar a produção, mas vai ter um prejuízo, vai perder um pouquinho aí de produção, mas é um equipamento que tu pode fazer, né, mas que ele vai fazer bastante falta. Então, nesses casos também seria interessante você ter a prática da preventiva, né, e os equipamentos tipo A, além da preventiva, normalmente as empresas pedem aí para aplicar a preditiva também, que é uma outra maneira aí, uma outra técnica de manutenção que num outro vídeo a gente olha mais a fundo, né? E por que aplicar? Como eu comentei anteriormente, né, o principal objetivo da manutenção preventiva é reduzir a indisponibilidade de máquina, por manutenção, assim reduzindo prejuízos por perdas de produção e por paradas não programadas. Então, é aquilo que eu falei, você vai se certificar que o equipamento vai se manter trabalhando, né, e você não vai ter dores de cabeça aí com atrasos de entrega de produção. Você não vai ter problemas com a segurança do pessoal, você não vai ter, enfim, despesas por uma parada, uma disponibilidade não programada do equipamento. Certo, pessoal? Então, esse nosso vídeo de hoje fica por aqui. Eu acho que eu queria só trazer uma breve explanada a respeito de manutenção preventiva, né? Rapidamente falar para vocês aí o conceito. E eu estou deixando aqui também na descrição do vídeo um link de um dos livros que eu estou lançando sobre planejamento de manutenção, né? Então ele vai ser o primeiro de 4 volumes. E eu quero deixar aqui para vocês na descrição o link aí para quem quiser dar uma lida no primeiro volume e se interessar. Vão sair mais 3 volumes aí, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.